hoje eu quero te dizer sobre um nome que ganhou muita força no Internacional porque ele teria a aprovação dos jogadores do Inter. Eu estou falando de Fernando Diniz, treinador que está livre no mercado desde a saída dele do Fluminense. Além disso, também eu quero te falar sobre o treinador interino do Internacional, Pablo Fernandes, e quero te trazer hoje, nessa sexta-feira, aconteceu o último treino do Internacional antes do confronto de amanhã contra a equipe do Juventude. Eu quero te trazer, inclusive, uma tendência de escalação sobre o time que deve ser mandado a campo por Pablo Fernandes. E quero te falar também sobre Marcelo Gadiardo, treinador que também foi sondado pelo Internacional, mas o Inter ficou sabendo dos valores do treinador e eu quero te trazer os detalhes também neste vídeo. Então, só antes de começar esse vídeo, bora a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, vou deixar aqui no primeiro link na descrição a opção para tu poder te tornar membro desse canal. Te tornando membro desse canal, tu tem uma série de benefícios aqui nesse canal, que é 100% do Internacional, 100% identificado e obviamente 100% independente, ou seja, ele precisa da tua ajuda para continuar. Então, primeiro link na descrição, tu pode te tornar membro desse canal e aí tu vai ter uma série de benefícios, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Inter, eu quero começar sobre o treino que aconteceu agora à tarde na Morada dos Quero-Queros, o último treino antes do jogo de amanhã contra a equipe do Juventude às 4 horas da tarde, que foi uma atividade obviamente comandada pelo Pablo Fernandes, que é o técnico da equipe sub-20 e agora subiu para o Internacional de maneira interina para comandar a equipe profissional. Eu quero te falar sobre o time que o técnico Pablo Fernandes deve colocar a campo. Assim como eu falei no vídeo de ontem, o Pablo ele vai fazer o feijão com arroz, vai fazer o básico, porque a ideia do Internacional é ganhar na qualidade, é ganhar realmente no poder de investimento. A gente tá pegando aí de uma folha salarial do Inter que é de 15 milhões de reais e a do Juventude que não é nem um terço disso. E exatamente por isso, né, o Inter entende que tem qualidade suficiente para ganhar do Juventude fazendo feijão com arroz. Qual que é o time que o Pablo Fernandes deve colocar a campo? A tendência com o Antony no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Gabriel Mercado e aí na lateral esquerda uma dúvida, né? Porque pode ser que seja o René, o protocolo da CBF de concussão, que foi o que aconteceu com o René ainda no jogo contra o Vasco, já terminou, ele tá treinando normal, mas é um cara que devido a tudo que aconteceu ainda é dúvida para esse jogo. Então a tendência é que seja ou o Alexandre Bernabé ou o Robert Renan na lateral esquerda. O meio de campo com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. No ataque, Wanderson, Wesley e Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação para esse confronto contra a equipe do Juventude, tá bom? Lembrando, anteontem o Uruguai foi eliminado, né? Foi eliminado da Copa América. O Rocher já está retornando para Porto Alegre. Obviamente ele não vai estar à disposição ainda para esse jogo contra o Juventude, mas para o jogo contra a equipe do Rosário Central, a tendência é que o Sérgio Rocher já esteja à disposição do Colorado, tá bom? E aí é uma situação bem importante, diga-se de passagem, porque o Inter já vai ter novamente o seu principal goleiro à disposição. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre Marcelo Gadiardo, que junto com o Abel Braga, eu acho que são as duas unanimidades da torcida do Internacional. A torcida ou pede o Abel Braga por ser o nome identificado e o maior treinador da história do clube, ou o Marcelo Gadiardo, que hoje é um treinador que está livre no mercado e um treinador que faz chover em qualquer clube. Só que, obviamente, foi um nome que foi debatido pelo Internacional, Marcelo Gadiardo, por toda a importância. O Inter, né, é um clube grande e tem que cogitar esse cara. Mas o Inter foi atrás dos valores para saber quanto que seria, né, a transferência a Marcelo Gadiardo. E aí o Inter ficou sabendo que, por exemplo, no Al Ittihad, que foi o seu último clube, que foi o clube lá da Arábia Saudita, ele ganhava 8 milhões de reais por mês, 100 milhões por ano. Esse era o salário de Marcelo Gadiardo. Ou seja, para ele vir para o Internacional, ele teria que baixar 75%, 80% do seu salário para poder vir ao Inter. Ele teria que realmente, né, ficar encantado com o projeto do Internacional, e ainda sendo um projeto de meio de temporada, seria menos interessante ainda mesmo sabendo do elenco do Internacional. A segunda questão é que, como Marcelo Gadiardo foi demitido do Al Ittihad, ele ganhou uma multa rescisória de 15 milhões de euros. A gente está falando aí de 15 milhões de euros, a gente está falando de 75 milhões de reais que ele ganhou de multa rescisória. Então, ele tá, além de dinheiro hoje não é o problema. Se ele assumiu um clube, não vai ser pelo dinheiro.
vai ser realmente porque ele entende que é um projeto interessante, que ele entende que realmente pode ganhar alguma coisa com esse clube. Por isso que hoje é um nome impensável de se contratar o Marcelo Gadiardo. Agora, um nome que começou a ser debatido no Internacional, ontem à tarde aconteceu uma reunião da direção do Internacional, seu conselho de gestão, para definir, né, alguns rumos do Internacional. Todo mundo sabe que o ficha 1 do Inter é Roger Machado, treinador do Juventude. O Roger Machado tem um salário na sua comissão técnica de 140 mil reais. Esse é o salário de Roger Machado, 140 mil reais dele e da sua comissão, que é o analista de desempenho e o preparador físico Paulo Paixão, que todo mundo lembra. Ou seja, é um cara completamente acessível de trazer, mas o Inter só pode contratar ele a partir depois de sábado. O Inter olhou um outro nome, que também seria uma grande aprovação dos jogadores do Internacional. Os jogadores do Inter gostariam deste cara, Fernando Diniz. É um treinador que tem a aprovação dos atletas do Inter e, pelas informações de bastidores, alguns atletas gostam muito do Fernando Diniz e aprovariam ele como treinador do Internacional. Dentro da cúpula da direção colorada, isso também acontece. Fernando Diniz também é um cara bem avaliado. A única X da questão do Fernando Diniz seria o modelo de jogo dele e que é um modelo que demanda tempo para dar certo. E como o Inter não vai ter tempo para treinar, esse seria a principal dúvida nessa questão envolvendo, por exemplo, o Fernando Diniz. Mas foi um nome que inclusive o Inter está debatendo e, segundo informações inclusive inicialmente trazida pelo Lucas Colar, não consegui essa informação, inclusive conversei com o empresário do Fernando Diniz e ele me negou que o Inter tenha sondado. Mas segundo o Lucas Colar, é o nome que inclusive está na pauta do Internacional. Outros nomes, André Jardine, treinador do América do México, foi procurado, ele recusou, não quer voltar ao futebol brasileiro. Outros nomes também que foram avaliados pela cúpula colorada, Paulo Pesolano, tem contrato com o Real Valladolid da Espanha, também não tem chance. Outro nome, Vanderlei Luxemburgo. É um cara que tem a aprovação de alguns membros do Conselho de Gestão do Inter, mas o Magrão vetou este nome. Não é muito fã, por exemplo, de Vanderlei Luxemburgo. Hoje, os principais nomes dentro do Internacional, ficha 1, é Roger Machado, treinador do Juventude, um treinador que conhece os jogadores do Internacional, que estudou o Inter já 2 vezes na semifinal do Campeonato Gaúcho e agora na Copa do Brasil, ou seja, saberia o que fazer com este time do Juventude. E além disso, um técnico que não é caro, um técnico que é barato, um cara que, por exemplo, no Juventude, volta a dizer, ele e sua comissão ganham 140 mil reais por mês, 9 vezes a menos do que ganhava, por exemplo, o Eduardo Cudê no Inter. E além disso, um cara que se chega ao Internacional também com um salário bem menor em relação ao próprio Eduardo Cudê, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Outra coisa também que eu quero falar pra vocês, deixa nos comentários. O que tu acha de Roger Machado, Fernando Diniz? Seriam 2 nomes que tu aprovaria caso fechassem com o Internacional? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!